E agora a gente chega aqui no chamado tripé da sustentabilidade. Veja que esse nome tripé, antes da gente estudá-lo aí, ele já é sugestivo. Então, o que, que é um tripé? Né? Tripé é uma mesa ou uma cadeira que tem três pernas, três pilares que garantem a sua sustentação. Se você pensar de um ponto de vista da física, nenhuma cadeira, nenhuma mesa vai parar em pé se você tiver menos do que três pernas. Então, o tripé da sustentabilidade já sugere isso. Você tem três pilares que vão garantir que uma organização é sustentável. Se um desses pilares falhar, se uma dessas três frentes aqui, esferas, não estiverem sendo respeitadas, já é o suficiente para que a tua organização não seja mais sustentável e você vai ter problemas, ou seja, não vai conseguir manter as atividades no mesmo patamar no decorrer do tempo. Então, quais seriam as três pernas do tripé da sustentabilidade? Vamos começar aqui de baixo, do ambiental, que eu acho que é o mais óbvio, tá? Então, uma empresa, uma organização, eu falo organização porque não necessariamente uma empresa, né? Por exemplo, se você for pensar um governo é uma organização, mas não é uma empresa. Uma igreja não é uma empresa, ela é uma organização. Então, qualquer organização, ela tem que respeitar a sustentabilidade ambiental. Então, o que, que seria isso? Questões relacionadas à energia. Bom, a minha empresa tem uma gestão energética inteligente, eficiente, eu desperdiço energia. Quais são as fontes de energia que eu tenho? A energia que eu uso é uma energia limpa? Questões relacionadas à água. Né? Então, você preocupa-se com a qualidade da sua água, você preocupa-se com questões de reutilização, de reciclagem, você faz um uso eficiente desse recurso. Questão de gases de efeito estufa. A tua organização observa essa questão ou ela emite gases que são poluentes? Você tem se você trabalha numa indústria, você tem algum tipo de tratamento em relação à emissão desses gases poluentes? Aqui a gente falou de emissões. Questões também de redução do desperdício e lixo estão relacionados aqui. Você faz uma coleta seletiva do lixo, você consegue reduzir os desperdícios. Questões de reciclagem vem de encontro a isso também, reprocessamento e reuso. A gente consegue reaproveitar os recursos que estão sendo utilizados aqui dentro da nossa organização. Questão da limpeza verde, questões de agricultura e alimentos orgânicos, né? Veja também se você tiver em outros setores, né? O agropecuário, o setor do agronegócio, questões de biodiversidade. Às vezes você vai conduzir uma obra de engenharia, por exemplo, que vai provocar um impacto grande no meio ambiente ali, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica, a gente sabe que faz um impacto e tanto na sociedade, ou melhor dizendo, no ambiente em torno daquela obra. Então, você está observando essas questões. Então, tudo que tem a ver com questões ambientais é uma das pernas da sustentabilidade. Então, é só parar para pensar. Se você está agredindo o meio ambiente ou provocando impactos que no longo prazo não são sustentáveis, é óbvio que a tua organização vai ter problemas. Você precisa do meio ambiente para poder continuar desenvolvendo a tua atividade. Imagina uma empresa, uma indústria madeireira, por exemplo, uma indústria do ramo do papel e celulose, que vai desmatando de uma forma descontrolada. Ela pode ter lucro durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas ali, em algum momento no futuro, você vai ter um problema grave e a organização não vai mais poder funcionar. Por quê? Porque ela está agindo de forma insustentável. Tá? Então, essa questão da sustentabilidade ambiental, acho que é mais óbvia e muito importante. Né? Outro pilar, né, outra perna do tripé da sustentabilidade é a parte social. Então, o que é social? É tudo que tem a ver com as pessoas. Tá? E as pessoas veja, não é só o colaborador, não é só o trabalhador de uma determinada organização. Então, a gente está falando também dos clientes, a gente está falando das famílias dos colaboradores, a gente está falando da cidade na qual uma determinada organização está inserida. Então, tudo isso tem que ser observado. Políticas públicas, questões de investimento comunitário. Por exemplo, você já deve ter visto várias empresas grandes que patrocinam ou promovem eventos culturais e artísticos. Né? Veja, elas não estão tendo um lucro direto através dessa ação, mas esse tipo de iniciativa, além de ser branding para as empresas, né? Porque coloca elas numa posição de estar ali elas estão sendo vistas como alguém que está promovendo o bem-estar e o desenvolvimento de uma determinada localização, né? Então funciona de uma forma de branding, mas está também investindo na comunidade. Condições de trabalho, as condições de trabalho que meus colaboradores têm, elas são adequadas, as pessoas estão felizes por estarem trabalhando naquela organização. Como que é a questão da saúde e nutrição dos colaboradores? Eu tenho um nutricionista que está fazendo uma dieta balanceada, no caso daquelas empresas que oferecem para que seus colaboradores façam as refeições nos ambientes de trabalho. Eu tenho de repente uma parceria com um plano de saúde. Eu tenho um médico do trabalho que visita ali
que visita a minha planta, a minha fábrica ou a minha empresa regularmente, ao qual os meus colaboradores podem ir atrás, recorrer em caso de uma necessidade. Eu tenho alguém que faz uma prática, sei lá, de ginástica laboral durante o trabalho, que vai permitir com que, né, isso é provado cientificamente, que esse tipo de atividade faz bem, ajuda a gente a manter o foco e outras questões aí mais relacionadas com a saúde também. Questões de diversidade estão sendo observadas na minha organização, questões dos direitos humanos, o ambiente é livre de assédio moral, ele é livre de outros tipos de assédio, de abuso de poder por parte dos superiores, como que é o clima organizacional? Investimento social responsável. Será que a minha empresa tem algum tipo de política que incentiva os colaboradores a se educarem mais? Várias empresas, por exemplo, permitem que alguns colaboradores saiam mais cedo ou não vão durante um período da semana, porque esse colaborador quer fazer um curso de mestrado. Então, veja, é uma relação ganha-ganha. Não, beleza, na quarta-feira à tarde você não precisa vir trabalhar, porque eu sei que está dedicando a uma aula lá de um mestrado. E a gente quer que você se especialize mais, porque você vai poder contribuir mais para a empresa. Então, uma relação ganha-ganha. É bom para o colaborador e é bom para a organização também. Questões anticorrupção e suborno, né? Isso eu não precisa nem falar, e questões de segurança também. Então, veja, tudo que tem a ver com o desenvolvimento das pessoas é uma questão de sustentabilidade também. É muito comum, eu sempre gosto de comentar esse tipo de case, porque eu acho que fica fácil de perceber essa questão da sustentabilidade social. Quando uma indústria resolve abrir uma planta numa cidade de interior, numa cidadezinha pequena. Normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, essa planta traz muito progresso para a cidade. Você imagina, por exemplo, eu falei do setor aí de papel e celulose, vamos continuar utilizando esse exemplo. Imagina uma indústria desse setor que vai abrir uma fábrica numa empresa, numa cidadezinha pequena que tem lá 20 mil habitantes no interior ali do Paraná. Quando esse tipo de coisa acontece, é óbvio que essa indústria vai levar progresso para a região. Bom, primeiro que ela vai fazer questão de que os pavimentos, as ruas da cidade, as estradas ali no entorno têm que ser desenvolvidas. De repente, essa indústria vai se instalar lá e ela vai precisar de uma mão de obra qualificada, ela vai precisar de advogados, ela vai precisar de engenheiros, vai precisar de médicos, vai precisar de contadores, uma série de profissionais que nem sempre estão disponíveis naquela cidadezinha. Então, o que ela faz? Ou ela incentiva alguém a vir de fora, por exemplo, da capital, para vir trabalhar até lá, e é claro que ela vai oferecer um bom salário para a pessoa que sai lá de uma cidade maior para ir para o interior, e essa pessoa recebendo um bom salário no interior vai aquecer o comércio ali, vai consumir serviços ali. Por causa dessa indústria, vários outros comércios e outros serviços vão começar a se desenvolver nesse local também, né? Porque você tem agora pessoas mais sofisticadas e com mais dinheiro ali, mais pessoas ali querendo consumir, então uma prestação de serviços vai melhorar também. Então veja, a cidade, uma cidade pequena, quando uma indústria maior vai se instalar lá, ela tem ela vai se desenvolver por causa da indústria. E essa planta industrial precisa que a cidade se desenvolva, senão ela também não consegue crescer, né? Porque ela precisa de toda uma estrutura para funcionar ali. Então veja como você cuidar dessas questões sociais é uma questão de sustentabilidade também, né? Se você pensa nas grandes empresas brasileiras, a gente vê uma série eu aposto que você pode estar pensando aí, uma série de iniciativas de sustentabilidade social que as empresas tomam. Então, se você como eu falei aí, exposições, por exemplo, de arte, de cultura, algum tipo de programa que garante a educação continuada dos colaboradores. Universidades, por exemplo. Universidades é muito comum que para os seus professores elas tenham um programa de um desconto bem agressivo para aquele professor fazer um curso de mestrado, doutorado, uma outra graduação. Então isso é muito comum. Veja, é uma questão de você desenvolver os seus colaboradores, às vezes desenvolver também as famílias dos seus colaboradores, porque você entende que você precisa das pessoas para ter progresso, né? É um progresso sustentável. E o último pilar da sustentabilidade, né, por último, mas não menos importante, é o econômico. Muitas vezes essas questões têm sido deixadas um pouco de lado aí, quando eu vejo algumas postagens e comentários aí midiáticos a respeito do lado ambiental e do lado social, que é óbvio que precisa de conscientização, mas você nunca pode esquecer do pilar econômico também. Então, assim, o pilar econômico majoritariamente, primariamente, aquela organização precisa ser lucrativa, ela precisa ter uma receita que supere suas despesas para continuar conseguindo manter-se em atividade. Caso ela não tenha isso, é óbvio que aquela empresa vai à falência, aquela organização não vai ter como se manter, e aí de nada adianta você cuidar do meio ambiente e você
cuidar das pessoas que estão no teu entorno se você vai interromper suas atividades por um problema financeiro. Então veja como as três coisas têm que andar junto. O que estaria junto, né? O que seriam boas práticas do ponto de vista do pilar da sustentabilidade econômica? Transparência contábil, governança corporativa, né, uma coisa que tem sido bastante falada também, performance econômica, como eu disse, e objetivos financeiros. Tá, então, falou em sustentabilidade, você tem que pensar no tripé da sustentabilidade e pensar que a gente não está falando de uma dimensão, mas a gente está sempre falando de três dimensões. A gente tem que conciliar essas três dimensões e elas têm que ser atendidas e satisfeitas para que você tenha uma organização que possa ser considerada sustentável. Então aqui tem um outro gráfico, né, mostrando basicamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Tem que cuidar das pessoas, variáveis sociais que lidam com comunidade, educação, equidade, recursos sociais, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você tem que ter lucro, variáveis econômicas que lidam com a linha de fundo e fluxo de caixa. Quando uma organização cuida das pessoas e é lucrativa, dá para se dizer que ela é equitável. Tá? Esse é um termo que às vezes é utilizado para dizer que uma organização atende essas duas esferas da sustentabilidade. E temos também a esfera aqui do planeta, variáveis ambientais, né, relacionadas aos recursos naturais, qualidade da água e do ar, conservação de energia e uso do solo. Quando uma organização cuida das pessoas e do planeta, às vezes você vai encontrar que diz que ela é suportável. E quando a organização cuida do planeta e é lucrativa, disse que ela é viável. Mas realmente, para ela ser sustentável, veja que a intersecção desses três conjuntos, ela precisa cuidar das pessoas, ela precisa ser lucrativa e ela precisa cuidar do planeta também.